Bom dia, irmãos e irmãs. Meu nome é Fábio, sou ministro do culto e da palavra da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Hoje, dia 2 de outubro de 2020, estamos vivendo a 26ª semana do tempo comum. Hoje, festejamos os santos anjos da guarda. Estamos aqui, meus irmãos e irmãs, para refletir a palavra de Deus, para meditar tudo aquilo que o Senhor tem a trazer aos nossos corações e à nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje nos proposta pela Igreja, ela vem do livro do Êxodo, capítulo 23, dos versículos 20 a 23. O nosso salmo responsorial é o Salmo 90, que nos diz: O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. E o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 ao 5 e o versículo 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos leva a refletir sobre o anjo da guarda, sobre o mensageiro enviado por Deus para nos guiar, para cuidar de cada um de nós, para nos livrar de todos os males. O evangelho de hoje começa com uma pergunta muito interessante por parte dos apóstolos. Eles vão perguntar a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam preocupados quem seria o maior. E aí Jesus faz uma analogia com uma criança. Quando falamos em uma criança, pensamos numa pessoa com uma grande pureza no seu coração, com uma criança frágil. Quando pensamos uma criança, falamos da fragilidade, da necessidade de cuidados, de ensinamento, de carinho, todo aquele cuidado geral que necessita uma criança. Quando Jesus faz essa analogia com as crianças, ele está falando sobre cada um de nós, que nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós necessitamos de cuidados de Deus. Por isso, o Senhor nos envia os seus anjos da guarda. Por isso, o Senhor nos envia os mensageiros, aqueles que são enviados para cuidar de cada um de nós, para nos livrar de todos os males. Quando pensamos nos anjos da guarda, muitas vezes vem aquela imagem de uma pessoa grande, forte, com asas. Anjos são criaturas puramente espirituais.
enviadas por Deus para nos guardar, para nos orientar. Quando éramos pequenos, muitas vezes aprendemos a oração do Santo Anjo. Uma bonita oração, mas que infelizmente, tantas vezes, com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento, nós vamos esquecendo daquela oração, vamos esquecendo das coisas de criança. E Jesus vem nos lembrar, somos pequenos, somos frágeis, necessitamos de cuidados. A primeira leitura da qual refletimos hoje, lá do livro do Êxodo, ela começa dizendo: vou enviar um anjo à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. O Salmo responsorial vem falar: o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos te guardarem. E lá, continuando o Salmo, ele vai falar: nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Quando nos aprofundamos na palavra de Deus, em diversos momentos da Bíblia, nós vemos a presença dos anjos. Nós vemos a presença dos enviados de Deus ao nosso mundo. Esses enviados por Deus, eles trazem uma mensagem de Deus, eles nos trazem um ensinamento divino. E Deus vai dizer que Ele enviará os seus anjos para cuidar de cada um de nós, para nos orientar, para nos livrar de todos os males. A liturgia judaica, na época em que Jesus estava ali conversando com os discípulos que vão questionar quem seria o maior, elas colocam a figura do anjo com 3 funções: adorar e louvar a Deus, ser agentes e mensageiros divinos nos assuntos terrenos e guardiões dos homens e das nações. Por isso, quando Deus fala que os anjos das crianças veem o Pai do céu sem cessar, Ele nos mostra a importância de ter a alma de criança, a pureza e o amor de uma criança, de se colocar aos cuidados do Senhor, como uma criança se coloca aos cuidados da sua mãe, como uma criança se coloca aos cuidados do seu pai. Pois na literatura judaica, não eram todos os anjos que tinham acesso direto a Deus. Mas Jesus vai dizer que se você se converter como uma criança, se você se converter como uma criança e vos tornardes como uma criança, entrareis no reino dos céus. Porque os anjos destas crianças veem sem cessar o Pai. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos nos esquecer desses mensageiros de Deus, desses anjos que são enviados para cuidar de cada um de nós. Que nós possamos, nas nossas orações, nas nossas meditações, lembrar que Deus está conosco. Ele nos enviou um anjo para guardar, para cuidar e para nos guiar. No ano 800, na Inglaterra, iniciou-se uma festa, a festa dos anjos da guarda, da qual hoje celebramos e recordamos, foi iniciada na Inglaterra no ano 800 e depois em 1600 ela se propagou por todo o mundo. E lá iniciou-se uma oração que dizia: Anjo do Senhor, que por ordem da piedosa providência divina, sois meu guardião, guardai-me neste dia, iluminai meu entendimento, dirigi meus afetos,
governar meus sentimentos, para que eu jamais ofenda ao Deus e Senhor. Amém. Santo anjo da guarda, rogai por nós.